Sobre a leitura espiritual. Se a oração é útil para a vida espiritual, talvez não seja menos a leitura dos livros de piedade. Segundo São Bernardo, nós aí aprenderemos ao mesmo tempo a fazer oração e a praticar as virtudes. Donde concluía que a leitura e a oração são armas com que se pode vencer o inferno e adquirir o paraíso. Nem sempre podemos ter junto de nós o nosso Pai espiritual para nos ajudar com seus conselhos em todas as nossas ações e especialmente em nossas dúvidas. Mas a leitura supre tudo isso, nos fornece as luzes necessárias e nos ensina como havemos de proceder para evitar as ciladas do demônio. E também as ciladas do amor próprio. E para nos conformarmos com a vontade de Deus. Dizia, por isso, Santo Atanásio, que não se verá ninguém que de propósito se aplique ao serviço de Deus, que não seja dado à leitura espiritual. É por isso que todos os fundadores de ordens muito recomendaram este santo exercício aos seus religiosos. São Bento, entre outros, ordenou que cada um dos seus monges fizesse todos os dias a sua leitura, e que houvesse 2 encarregados de ir visitar as celas, para verem se todos observavam esta regra. E quando se achava algum nisto negligente, queria que fosse penitenciado. Mas, antes de todos, o apóstolo a impôs a seu discípulo Timóteo, dizendo-lhe: aplica-te à leitura. Estas palavras são dignas de nota. Significam que, por mais ocupado que estivesse São Timóteo nos seus trabalhos pastorais, como bispo, São Paulo queria que se aplicasse ainda a leitura dos livros santos, e isto não de passagem e por pouco tempo, mas de forma intensa. Tanto é nociva a leitura dos livros maus, quanto proveitosa a dos bons. Assim, como esta foi muitas vezes a causa da conversão dos pecadores, assim aquela não cessa de perverter uma multidão de moços inexperientes. O Espírito de Deus é o primeiro autor dos livros de piedade, ao passo que o autor dos livros perniciosos é o espírito do demônio, que muitas vezes tem a arte de ocultar o veneno aos olhos de certas pessoas, sob o pretexto de que tais livros servem para aprenderem o modo de falar bem e conhecerem as coisas do mundo, para seu bom governo, ou ao menos para passarem o sem enfado. Para as religiosas, sobretudo, eu digo que nada é mais pernicioso do que a leitura dos maus livros. Por maus livros, eu entendo não só os proibidos pela Santa Sé, que tratam de heresia e de matérias torpes, mas também todos os que versam sobre amores mundanos. Que piedade poderá ter uma religiosa que lê romances, comédias ou poesias profanas? Que recolhimento poderá ter na oração e na comunhão? Deverá essa tal religiosa chamar-se esposa de Jesus Cristo? Ou antes uma má esposa do mundo? Pois que até as jovens do século que soem ler esses livros raramente são boas seculares, são boas esposas. Mas dirá aquela que mal fazem os romances e as poesias profanas, onde não há palavras imodestas. Vós perguntais que dano fazem. Ei-lo, inflamam a concupiscência, despertam sobretudo as paixões, as quais facilmente dominam a vontade, ou ao menos a enfraquece de tal modo
que, apresentando-se depois a ocasião de conceber alguma afeição desregrada, o demônio acha o coração já disposto para vencê-lo. Notou um sábio autor: é pela leitura de tais livros perniciosos que a heresia fez e faz todos os dias tantos progressos, porque ela assim deu e dá mais força à libertinagem. O veneno desses livros entra pouco a pouco na alma, apodera-se primeiro do espírito, infecciona depois a vontade e acaba por dar a morte à alma. O demônio talvez não tenha meio mais eficaz e mais seguro para perder uma jovem do que a leitura de tais livros envenenados. Oh, que assolação! Não fará esse veneno se caso se introduzir em uma comunidade? Bastará um só livro mau desta espécie para arruiná-la, para arruinar a tal comunidade. Esposa bendita do Senhor, se vos acontecer ter nas mãos um livro semelhante, lançai-o imediatamente no fogo. Digo no fogo, para não aparecer mais. Se fordes superiora, empregai todos os esforços possíveis para extirpar e afastar esta peste do convento, sob pena de dar contas severas a Deus, nosso Senhor. Adverti, além disso, que certos livros não serão maus por si mesmos, mas serão inúteis para o vosso proveito espiritual. Esses serão também nocivos para vós, porque vos farão perder o tempo que podereis empregar em ocupações proveitosas para a alma. Eis que São Jerônimo escreveu para a sua discípula Eustóquia, para instruí-la. Na sua solidão de Belém, ela apreciava e lia muitas vezes os livros de Cícero. Aliás, São Jerônimo, né, que lia. E, ao contrário, tinha certo horror aos livros sagrados, pelo estilo inculto que achava nestes. Sobreveio-lhe uma enfermidade grave, na qual se viu transportado e apresentado ao tribunal de Jesus Cristo. Então o Senhor lhe perguntou: quem és? Ele respondeu: eu sou cristão. Mentes, replicou o juiz. Tu és cristão? Não. Tu és ciceroniano e não cristão. E ordenou que imediatamente fosse flagelado. O santo logo prometeu emendar-se, e voltando a si, achou as espáduas lívidas e contundidas em consequência do castigo recebido durante a visão. Desde este momento deixou as obras de Cícero e entregou-se à leitura dos livros sagrados. É verdade que alguns autores profanos às vezes apresentam algum pensamento útil à vida espiritual. Mas o mesmo São Jerônimo, escrevendo a uma outra sua discípula, faz esta sábia reflexão: que necessidade tens de procurar um pouco de ouro no meio da lama, quando podes ter livros de piedade, onde acharás ouro puro, sem mistura de lama?